uma semana decisiva de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 réus acusados pela trama golpista iniciada em 2021, o Supremo Tribunal Federal já soma 2 votos favoráveis à condenação do núcleo apontado como principal responsável pela organização criminosa. Em um voto técnico, Moraes ressaltou a gravidade do caso. Relator do processo, o magistrado descreveu passo a passo da trama golpista e detalhou as vastas provas encontradas pela Polícia Federal, o que, segundo ele, deixou claro que não se tratou de mera preparação, mas que de fato ocorreram tentativas violentas de tomar o poder e impedir que a escolha de milhões de brasileiros fosse respeitada. Foi o que relatou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. O parlamentar comentou as 5 horas de relato durante a votação do ministro Alexandre de Moraes. Olha, o voto do ministro Alexandre de Moraes foi demolidor. Só que não tem nada mais importante do que a Operação Punhal Verde e Amarelo, o plano de assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes. Dia 9 de novembro, General Mário Fernandes imprime 9 cópias no Palácio do Planalto de todo o plano. Vai para o Palácio da Alvorada e se encontra com quem? Com Jair Bolsonaro. Dia 12 de novembro, General Braga Neto se encontra com os kits pretos, dá dinheiro numa caixa de vinho para os kits pretos. Tem um diálogo do General Mário Fernandes com o Tenente Coronel Mauro Cid, um áudio em que ele deixa claro que Bolsonaro sabia de tudo, que a operação de assassinato podia começar entre 12 de dezembro, data de diplomação do Lula, até a data de 31 de dezembro. Agora veja a descrição do ministro Alexandre de Moraes, do plano de assassinato do próprio Alexandre de Moraes, no dia 15 de dezembro. A operação envolveu, como comprova a Polícia Federal, a prova nos autos, envolveu pelo menos 6 militares, com modus operandi exatamente das forças especiais. E lembrando que a operação já estava, eu junto nos autos vários mapas apreendidos, já estavam aos redores da minha residência, quando foi abortada, uma vez, e toda a unidade de desígnios é comprovada, uma vez que em reunião no Ministério da Defesa, os comandantes das forças, tanto o comandante do Exército, Freire Gomes, como o comandante da Aeronáutica Batista Júnior, novamente se recusaram ao golpe militar. Já o ministro Flávio Dino rechaçou argumentos levantados pelas defesas dos acusados. Para ele, não se tratou de mera cogitação e reflexões, pois as ideias foram postas em agendas, cadernos e folhas. Dino também defendeu penas diferenciadas para os acusados. Que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais. E essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença que eu adianto em relação ao eminente relator. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a reprovabilidade, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Em cobertura especial da Rede PT de Comunicação, o deputado federal Bon Gás, do Partido dos Trabalhadores por Santa Catarina, avaliou como uma aula esse primeiro momento do julgamento, com 2 votos a favor da condenação dos golpistas. Às 4h30 da aula do professor Alexandre de Moraes, o Xandão, ministro do Supremo Tribunal Federal,
e também depois seguido pelo Flávio Dino, o que eles fizeram? Eles colocaram, primeiro, o aspecto de todas as mentiras, fakes, falácias, que teria perseguição, que seria de coisas leves, que não tinha movimentação de golpe, tentativas. Eles desmontaram todas as fakes, todas as mentiras. Segundo lugar, provaram, com todos os dados e informações muito bem fundamentadas, que realmente existiu a tentativa de golpe. E depois, se então existiu a tentativa de golpe, quem foi o ator principal? Quem foi a organização criminosa que estava atrás disso? Foram 21 citações de organização criminosa. E essa organização criminosa, comandada então pelos generais do Exército, pelos agentes mais próximos do Bolsonaro e fundamentalmente pelo Bolsonaro, que é a peça central, chave, o comandante dessa organização criminosa, eles vão ter as suas penas. No segundo dia de votação, o ministro Luiz Fux votou pela anulação do processo. A rede de comunicação do PT continua na cobertura especial do julgamento ao vivo até sexta-feira, 12 de setembro. Até lá, também serão contabilizados votos pela condenação ou absolvição dos ministros Carmen Lúcia e do presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. De Brasília, Denise Coelho.